Em casos de insuficiência mitral primária, a leitura do strain longitudinal global tem relação com a clipagem mitral? A leitura é com relação à indicação de procedimento ou de reserva miocárdica. Esse é o Click Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. Um estudo interessante buscou esclarecer um ponto que sempre aparece no consultório. O strain longitudinal global realmente ajuda a prever quem vai evoluir melhor após a clipagem na insuficiência mitral primária? Pacientes tratados com clipagem mitral por insuficiência mitral primária crônica foram divididos em 4 faixas de strain. Os quartis, indo de valores mais preservados, maiores do que 19%, até o grupo mais comprometido, menores do que 12%. Essa divisão permitiu enxergar o strain como uma espécie de escala de vitalidade do ventrículo. O primeiro achado já muda muita coisa. A clipagem mitral funcionou igualmente em todos os quartis. A correção da regurgitação, a melhora funcional e o sucesso técnico foram muito parecidos entre os grupos. Isso mostra que o strain não antecipa se a válvula vai responder bem ao clip, mas quando olhamos os desfechos clínicos de um ano, o strain revela outra dimensão da história. Durante o segmento, houve quase 9% de mortes e 7% de hospitalizações por insuficiência cardíaca. Somando os dois, o estudo registrou mais de 13% de desfechos compostos e aí o strain longitudinal fez a diferença. O grupo com strain mais comprometido apresentou uma mortalidade significativamente maior, chegando a quase 17% contra pouco mais de 6% nos demais quartis. Esse é o ponto central. O strain não previu falha técnica, mas previu quem já estava numa trajetória biológica mais delicada. E esse risco ficou ainda mais claro nos pacientes que, além do strain ruim, já tinham sinais de disfunção ou dilatação do ventrículo esquerdo, como fração de ejeção menor do que 60% ou diâmetro sistólico final maior do que 40 milímetros. Por outro lado, o strain longitudinal não se associou a hospitalizações isoladas por IC, nem previu quem precisaria de nova intervenção. No segmento de um mês, muitos pacientes apresentaram uma leve piora do strain, algo esperado pelo aumento imediato da pós-carga após o fechamento da válvula. Mas o estudo mostrou que não é a mudança que importa, e sim o valor absoluto em 30 dias. Se o strain continua ruim, o prognóstico tende a ser mais limitado. Caso se mantenha razoável, o paciente costuma seguir bem. A mensagem por trás de tudo isso é simples. A clipagem mitral corrige o refluxo, mas quem determina o fôlego do pós-procedimento é o ventrículo. E talvez a imagem mais fiel desse estudo seja a de uma estrada cercada por neblina. A clipagem funciona como uma lanterna que você acende para iluminar o caminho. Ela sempre acende, ela melhora a visibilidade, mas quem define o quanto você consegue realmente avançar não é a lanterna, é a densidade da neblina ao seu redor. A neblina é o estado do miocárdio. O strain miocárdico é a medida dessa neblina. Se ela é fina, a estrada se abre rapidamente. Se é densa, mesmo com a lanterna acesa, o horizonte continua curto. O prognóstico após a clipagem depende menos da luz que oferecemos e muito mais da neblina que o ventrículo já traz antes da intervenção. É claro que o estudo tem algumas limitações e críticas a serem feitas, pois é um estudo retrospectivo, de centro único, suscetível a vieses. Os quartis tinham diferenças importantes de idade, comorbidades e risco, o que pode fazer o strain refletir gravidade clínica geral. A coorte era muito idosa, com mediana de 83 anos, limitando a extrapolação para alguns casos de pacientes mais jovens. A solução prática que o estudo mostrou foi que se o strain revela a neblina do ventrículo, então a solução está no cuidado longitudinal e não apenas no procedimento. A resposta não está em esperar o clipe resolver tudo, mas talvez em otimizar agressivamente o tratamento clínico antes do clipagem com controle de pressão, ritmo, volume, anemia, isquemia e inflamação. Tratar fraquezas estruturais do ventrículo esquerdo com prescrição do quarteto para IC, mesmo em pacientes com insuficiência mitral primária e fração de ejeção normal, quando houver uma evidência de um remodelamento avançado. Reavaliar o strain e o estado funcional após a clipagem, pois um strain ruim em 30 dias deve acionar um plano de ativo de reotimização da terapia, reabilitação cardiopulmonar e avaliação de reserva contrátil. Deve-se seguir com monitoração próxima dos grupos vulneráveis, com visitas mais frequentes, dosagem de BNP, ecocardiografia seriada, ajuste fino de medicações. A lanterna acende para todos, a diferença está em preparar o terreno para que a luz realmente mostre um bom caminho.
Um outro ponto interessante seria avaliar o impacto da pré-reabilitação cardíaca guiada por strain antes da clipagem para tentar reduzir a neblina antes de acender a lanterna, mas ainda carece de investigações mais aprofundadas. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientado pelos doutores Rodrigo Barreto e Davi Lebihan, Luiz Eduardo Galini escreveu um excelente texto sobre o strain miocárdico na clipagem de uma insuficiência mitral primária. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.